A tabela da Polônia, assim, é Rússia, depois passando Suécia ou República Tcheca. Era possível. Acho que são seleções do mesmo nível ali, né? Sim. São 4 seleções do mesmo patamar. E ele vem para o Flamengo, e é importante que realmente o Flamengo deixe muito claro como aconteceram as negociações, porque principalmente depois, se os resultados não forem tão bons, vai ficar aquela coisa, vocês contrataram um cara e dias depois o Jorge Jesus estava livre e vocês não trouxeram o cara. Então é importante explicar bem, acho que muitas vezes tem coisas que você não pode deixar pública, mas tem coisas que é importante que você deixe público, né, para que as pessoas saibam o que aconteceu, o que rolou, né, porque senão as pessoas vão interpretar cada um da sua maneira. E aí a interpretação depende muito dos acontecimentos, dos resultados, do que estiver rolando. Então eu acho que é bom, muitas vezes acho que os dirigentes eles não abrem coisas que seriam boas até para eles abrirem. Para deixar claro, o que rolou foi isso, isso, isso. E aí cada um faz a sua avaliação. Mas acho que seria importante deixar claro como aconteceu, que fica para muita gente. Peraí, vocês contrataram o cara domingo e agora terça-feira o Jorge Jesus está livre. Então vocês foram fazer o que lá? Então seria importante que eles dessem a versão deles, explicassem tudo o que aconteceu na versão deles. Pelo que eu entendi, isso vai ser dito. Vamos aguardar para ver depois do anúncio, ou durante o anúncio, né, do Paulo Sousa como técnico. E eu acho que isso é fundamental, né? Os dois dirigentes seguem na Europa, mas não por questões ligadas ao técnico, por outros assuntos, né? O Flamengo tem jogador emprestado do Braga lá, o Bruno Viana que está voltando, talvez empreste mais jogadores da base para times de lá, então estão lá cuidando desses outros assuntos. Pelo que eu entendi, ainda não estão falando de contratações, o Paulo Sousa ele já está trabalhando, pensando no Flamengo, vendo jogos, estudando, pensando no elenco, mas só quando tiver contato é que ele vai discutir com os dirigentes eventuais carências, eventuais dispensas, jogadores de repente muito jovens que não vão ser aproveitados e podem ser emprestados, esse tipo de coisa. Agora, o que pesou mesmo, isso aí para mim ficou bem claro com as pessoas com as quais eu conversei e também pelo que o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, disse, foi para o Paparazzo Rubro Negro, que é um canal do YouTube, e ele deu uma entrevista ontem e ele combina, casa com o que eu ouvi de outras pessoas. Não falei com o Landim, falei com outras pessoas. Landim não fala comigo não gosta porque eu critico ele, então ele não fala, sabe? Tem dirigente que é assim, só fala com quem você que não te critica. Mas enfim, outras pessoas falam com a gente. E o discurso bateu e o que eu percebi foi muito claramente isso. O que incomodou tremendamente foi o fato do JJ, o Jorge Jesus, ele não demonstrar interesse real, empolgação, aquela coisa, sabe? Eu vou, mas depende do Benfica, depende... Como assim? Você quer ou não quer o Flamengo? E eu acho que nisso aí o clube tem que ter altivez. Qualquer clube grande. Você quer ou não quer treinar o meu time? Você quer voltar ou não quer? Você tem milhões de pessoas lá no Brasil te aguardando. Se esse cara volta para cá, tem a Aeroflá, tem aquela coisa toda. E o cara pensando, não, então se que fosse direto, não quero voltar agora. Eu quero seguir no Benfica, que eu acho que eu posso reverter esse quadro, eu posso classificar o time da Liga dos Campeões, acho que eu consigo ganhar do Porto, vou brigar pelo título, acredito. E eu não duvido que ele acreditasse até a demissão, porque ele é muito autoconfiante, né? O que não falta ao Jorge Jesus é autoestima e confiança no trabalho dele. Sempre foi assim. Se o Benfica ganhar do Porto, fica um ponto. Exato, Porto. Então ele poderia falar, não, eu não posso decidir isso, eu agradeço, mas eu vou lutar até o final, que eu vou morrer atirando. Mas eu não vou me entregar. Eu vou tentar classificar o Benfica. Se ele fala dessa maneira, os dirigentes entendem. Legal, é uma postura correta. Quem sabe no outro dia eu vou seguir meu caminho. Mas não, eu vou, mas depende do Benfica. Esse foi o ponto. E aí chegou um momento que os caras pensaram, vem cá, e se não acontecer? Agora imagine a situação. O Benfica não demite o técnico. Aliás, até que ponto a decisão do Flamengo pelo Paulo Sousa não pesou na decisão do Benfica de mandar ele embora? Eu não sei. Até que ponto não pesou? Porque nesse momento ele perdeu o emprego que ele tinha certo no Brasil. Pode surgir outro, deve surgir outro, mas ele perdeu aquela oportunidade. Talvez até pela provocação, pelo clima. Também. Agora eles estão. Agora que eles já têm o técnico, agora vamos liberar o técnico que eles queriam aqui, que eles vieram aqui, vieram ver jogo, vieram conversar. Então agora tudo bem. E você, Mauro Betting, o que você pensa? Eu penso o seguinte, cara, assim, eu penso tanta coisa nesse caso aqui, de novo, é o que você já anunciou no começo do Esporte em Discussão, nesses 31 anos de ofício e estudando outros tantos, eu nunca vi uma situação tão complexa, que envolve muita gente, no caso já era complexa, envolve com a saída ontem à noite do Cuca, a entrada do Atlético Mineiro, mais alguma situação envolvendo toda essa novela, todo esse imbróglio, assim. Ainda acho que poderia ser aguardado um pouquinho mais, até pelos momentos, mas enfim, tomada a decisão, definida a parada, aguardemos cenas dos próximos capítulos. E de novo, isso até facilita muito o nosso trabalho, que já é bastante fácil como palpiteiro, comentarista, chutador, arúspice de coisa alguma, de que
acontecer qualquer coisa. E, de novo, eu só não quero vir com os termos planejamento, né? Porque não tem. Claro, não, tem, mas a chance de dar errado é muito grande. Não, nós planejamos. Em 2019, de novo, pegar o exemplo do maior time que eu vi na vida deste século, que é o Flamengo do Jorge Jesus, no segundo semestre. Em janeiro, não é porque foi só trazido o Abel, se fosse qualquer treinador, falar, não, o nosso planejamento vai ser o nosso treinador, vai vir o Jorge Jesus. Não era o nome. O Abel Ferreira também não era o nome do Palmeiras. E também não há problema algum em ser a segunda opção, tá? Um dos maiores, se não o maior treinador da história do Palmeiras, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo, assumiu aquele Palmeiras espetacular que ele tirou da fila de 16 anos e em 18 meses ganhou 5 títulos super importantes, inclusive um Rio-São Paulo com um time misto nas finais contra o Corinthians, que era mais forte do que aquele que ele havia goleado no 12 de junho de 93. O Vanderlei Luxemburgo era o segundo nome da Parmalat. O primeiro era o Nelsinho Rosa Martins, fez um meio campo fantástico nos anos 60 no Flamengo com o Carlos o Violino, que havia sido campeão brasileiro em 89 pelo Vasco, ou seja, 4 anos antes. O Nelsinho só não assumiu o Palmeiras no lugar do Vanderlei, porque o Nelsinho tinha umas reformas para fazer no telhado da casa dele e pediu 15 dias para o José Carlos Brunoro. Aí o Brunoro falou, nesse caso, em cima do que a gente está falando, olha, realmente a prioridade do Palmeiras... Isso era 15 de abril de 93, o campeonato se definiria menos de 2 meses depois do Paulistão. A gente não pode esperar 15 dias para você consertar o telhado da sua casa no Rio de Janeiro para você vir ao Palmeiras. Então o Palmeiras acabou optando pelo segundo nome, que é um dos maiores nomes, se não, para mim, o maior treinador da história do Palmeiras, ao lado do Filipão e com o Brandão. O Abel está correndo por fora, ainda para mim bem por fora, apesar das grandes conquistas, e deu muito certo. Né? O próprio Tele, de história espetacular no São Paulo, para mim, o maior treinador mesmo do futebol brasileiro, quando ele chegou ao São Paulo, era aquele absurdo que a imprensa falava que ele era pé frio e que ele estava envelhecido porque realmente não vinha fazendo grandes resultados ou não vinha os conquistando, nem no Galo de 87, que liderou, no Flamengo antes, e no Palmeiras, que também não estava bem, porque na fila também em 90. E o Tele não era a primeira opção, acabou sendo a do São Paulo, onde ele havia sido derrubado em 73 pelo elenco de jogadores do São Paulo durante o Brasileiro de 73 e fez história espetacular por 6 anos, abreviada só pela esqueminha em janeiro de 96. Então não tem. O que não pode é você falar, não, nós planejamos isso. Planejou coisa alguma. Se planejou, normalmente dá errado. E às vezes dá muito certo e acontece, né? Méritos, se você teve sorte, mas daí vem falar o Brás daquele jeito, do sangue, é tudo cascata. Né? Um grande cascateiro, conhece muito de futebol, muito de política, cada vez mais de política e menos de futebol, mas enfim, se der certo de novo, palmas para ele, até porque tem uma nação a apoiá-lo, e que nação. E eu queria agradecer a galera que participa com a gente aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Por favor, deixe o seu like, venha com a gente, a Maria Magalhães, o Rafael Gomes no Superchat e também a participação do André Bastos. A história do Jorge Jesus e do Flamengo parece aqueles casais que brigam, querem voltar, depois terminam, depois um passa chifre, depois quer perdoar, depois aparece com outro, depois querem voltar. Escreve aqui o André Bastos, que contribuiu com a gente no Superchat. Participe junto conosco no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E uma informação